Ô, gente, eu tenho uma indicação tão maravilhosa de um filme antigo, mas vamos discutir ele um pouquinho? Talvez alguns já tenham assistido, outros não. Quem não assistiu, o filme é Contato. É um filme, porra, que assim, toca em vários pontos. Eu vou escrever na descrição, mas é Contato em português. Eu assisti ontem à noite. Eu fiquei impressionada como eu ainda não tinha assistido. Então, quem não assistiu provavelmente vai ficar encantado também. Se trata de uma história de uma menina que já desde cedo apresenta, né, curiosidade pelas estrelas e tudo. E aí ela cresce e. Vem cá. E ela perde a mãe, né, no parto dela e perde o pai quando ela tinha 8 anos. Mas o pai incentivou muito ela com essa coisa de constelação, de olhar para o céu, de explicar, né, os planetas e tal. E aí, Santiago tá aqui. E aí, ela enfim cresce, vira uma adulta que entra nesses projetos de pesquisa para tentar provar que existe vida em outros planetas. Então ela se torna uma cientista, né? E você percebe que a mentalidade dela é exatamente essa, científica. Então já começa por aí o filme, ele traz uma visão da ciência e de Deus, da religiosidade, do como é importante ter uma figura, né? Como as pessoas... Não... Aí o filme fala, né? Porque rola toda uma discussão. Quando ela comprova que existe vida em outros planetas, os caras de lá para cá, né, os alienígenas, eles mandam mensagens, enfim, eles decodificam a mensagem e eles fazem uma mega máquina que vai fazer com que ela vá, né, alguma equipe, alguém vá lá conversar com eles. E quando eles vão decidir quem é que vai lá conversar com os alienígenas, ela, obviamente, é que está no projeto há mais de 4 anos, todo dia ali tentando decifrar, ver se consegue escutar um padrão diferente para ir lá e correr atrás para ver se são os alienígenas, enfim. Ela que sabe tudo sobre o projeto, ela que está acompanhando diariamente e ela que tem a cabeça certa para ir, porque ela é cientista. Então ela não tem essa pegada de Deus, ela nem acredita nessa coisa de fé, ela é puramente concreta, factual, né? Então, mas quando rola aquela, vamos botar assim, Suprema Corte para poder conversar com ela, o porquê, o que ela vai perguntar, o que ela gostaria de saber, o próprio cara, que é um cara que trabalha para casa, né, para Casa Branca, e ele escreveu vários livros, é um teólogo que até eles têm uma história de amor juntos. Ele ali naquele momento traz uma questão importante, né? Que seria o fato dela não acreditar em Deus e ela estar indo para conversar com essa outra raça. E, enfim, embora ela tenha as perguntas mais interessantes e que ela entenda mais sobre o projeto, acabam votando contra ela ir porque ela não acredita em Deus. E aí o que eles dizem é 95% dos humanos acredita e precisa dessa crença. Então, como é que a gente vai mandar pela primeira vez na história da humanidade alguém para conversar com raças alienígenas, né, com outras, né, forças que habitam o universo? E não vai falar de Deus, não vai, mas ela iria para um outro lado, que seria o lado que a gente aqui gosta, mais adequado, né, que seria um lado da quebra do paradigma, da quebra dos dogmas, né, de olhar a coisa tal como ela é e perceber que esse tal Deus não existe e que o que existe são outras coisas, né? E aí, enfim, vetam ela não consegue ir, mas o filme entra com uma outra história, né? Ele entra com um lado político também, porque você percebe como todo mundo é filho da puta querendo o poder e o ego, né? Então acabam botando ela de escanteio, ela que fez a descoberta e todo mundo quer pegar a descoberta para si, né? Tem essa parte, mas também tem a outra parte de que quando a população fica sabendo, né? E assim, os Estados Unidos, o Japão, todos os interessados ali querendo esconder a notícia, né? Ou fazer a notícia vir de uma outra maneira por conta da população.
E a população acaba, obviamente, sabendo, né? O presidente dos Estados Unidos decide falar e aí você vê a loucura. Todo mundo vai para o local onde foi feita a pesquisa, onde estão armadas as antenas lá de comunicação com os ETs. E aí, cara, tem uns fanáticos, né, que não suportam ouvir a ideia de alguém destruir Deus. Mano. Então, como assim a ciência vai falar em nome de Deus? Como assim vocês vão levar adiante isso daí, né? E aí o que acontece é que um fanático desse, ele é um terrorista, coloca a bomba toda dentro dele e se infiltra na máquina. E na hora que eles vão fazer o teste da máquina que vai viajar, né, no espaço para chegar lá e conversar com os caras, quem vai é um outro cara lá, né, não é ela, e esse outro cara entra na máquina para testar. Enfim, o terrorista explode a porra toda, né, dizendo que isso é um absurdo, que o caminho é esse, né, que ele estava fazendo uma coisa que no futuro as pessoas iriam entender melhor, porque isso que estava acontecendo ali era uma insanidade. Então ele vai lá, detona a bomba, explode a porra toda, só que aí tem o detalhe também de um outro cara que tem todo o dinheiro do mundo, investe, ele que investiu nas pesquisas e tudo, então as informações já foram chegando para ele também. Então ele que inclusive fez as decodificações, chamou ela. Você tem que assistir o filme para ver, tá? Super legal, um cara todo poderoso que decide entrar na história e ele acaba montando paralelamente uma outra máquina igual àquela, né? Então, num outro lugar, e ele acaba convidando ela para fazer o processo. E aí, olha o que acontece. Esse é o ponto mais importante. Quando ela entra na máquina e ela vai fazer a tal viagem, todo mundo, né, a equipe tá toda lá na base, testando, ouvindo ela, né, com vídeo, com microfone e tudo, e todos lá, cada um, é uma equipe muito grande, todas as pessoas lá torcendo, mas também checando para ver se estava tudo bem, e ela ia relatando tudo o que ia acontecendo, desde a porta que abriu até a hora de fechar, está tudo bem, estou sentindo uma vibração agora, essa vibração é normal, checa lá, checa lá, checa lá, não sei o que, então tá fazendo toda a checagem, e ela fala, estou pronta, e o que acontece? Começa a ver o disparo da nave, né? Vamos botar assim. E na verdade o que aconteceu é que ela não subiu, ela desceu. Para quem estava na base, a nave que ela estava, que era uma bola, desceu e a base era o mar. Simplesmente caiu e foi pro fundo do oceano. Vamos botar assim, tá? Para vocês entenderem. E para ela cortou contato com todo mundo, ela achou que tivesse todo mundo ali vendo e tal, ela estava relatando tudo, mas para eles ela tinha caído e deu ruim, deu merda, a gente agora tem que fazer o resgate dela, né? Então todo o tempo que para ela foi, porque a câmera mostrou pra gente, o filme era esse, tudo ficou translúcido, houve um fenômeno, né? Ela passou pelos portais, pelo buraco de minhoca, sei lá o que aquela porra, passou por muitos e muitos e muitos túneis coloridos, entrou no universo, galáxias, estrelas, planetas, uma coisa que ela, falou, cara, por que não mandaram um poeta pra cá? Isso aqui é... Meu Deus, eu não tenho palavras. E ela sempre narrando para quem tava ali ouvindo, só que não tinha ninguém acompanhando ela, para eles tinha caído a nave e acabou. Só que ela entrou no portal. Ela passou pelo portal interdimensional. E muitos. E a câmera cortou, a câmera estática também cortou, não teve imagem, não teve nada, cortaram. E aí, cara, quando ela consegue estabilizar, ela entra na parte da gravidade, então ela fica, né, ali dentro da nave flutuando e tudo. Ela, obviamente, foi uma coisa mental, né? Ela entra numa plasmagem que eles fizeram de uma praia, que ela tinha uma história nessa praia com o pai dela que tinha morrido, o pai dela que era o grande incentivador dela quando ela era criança, e quem vem naquela praia encontrar com ela é esse pai, né, a plasmagem. E ela, obviamente, abraça ele, e ela é muito cética, muito cientista mesmo, isso é que é o legal.
E todo mundo sabia disso, ficou muito claro, tanto é que tinham negado ela de ir viajar por conta do ceticismo dela. E aí ela tem a experiência e eles explicam tudo para ela, né? Como se fossem os arcturianos, assim, é muito amor, né? Eles se plasmam da figura mais de amor que ela já teve na vida, que é o pai dela, e eles explicam que isso é para facilitar o contato e que esse cenário também é para facilitar o contato de uma maneira que ela se sinta muito em casa, familiarizada, sem sentir medo. E eles explicam, ela vai fazendo um pouco de pergunta, ela diz, eu tenho muitas perguntas para fazer, aí eles dizem, por enquanto é só isso, e é assim há bilhões de anos, né? A gente vai liberando aos poucos. Mas a moral da conversa é que o ser humano, como vocês se sentem perdidos, como vocês se sentem sozinhos, e vocês nunca estão sozinhos, porque estar sozinho nesse, né, a frase do filme é essa, estar sozinho nesse universo enorme, né? O universo que é coisa tão gigantesca, estar vazio seria uma tremenda perda, desperdício de espaço. Então, eles conversam abertamente e ela sabe que aquilo tudo é real. E ela tá com a câmera, tá com o microfone, mas ela não sabe que não tá funcionando. E aí ela volta. E no que ela volta, claro, ela chega toda ferrada, né, caída na nave. E aí os caras retomam o contato lá na base. Quando eles retomam o contato na base, eles estão falando com ela assim, ela tá meio desmaiada, e eles conseguem a imagem toda e eles falam assim pra ela, ei, já conseguimos detectar, não conseguimos detectar o defeito, você está bem, você está bem? Houve algum defeito? Ela pergunta, mas peraí, em que ano a gente está? Né? Porque eles conjecturavam muitas coisas. Quando ela fizesse essa viagem, seria uma viagem de 50 anos, mais ou menos, de diferença do nosso tempo. Tinha um monte de coisas, de conjecturas de que poderia ser, do que não poderia ser. Então ela volta com a certeza de que ela fez a viagem, todo mundo com a certeza de que não, porque todas as imagens e tudo não mostrou nada. E ela pergunta, mas em que ano a gente está? Quanto tempo levou? E eles falam, como assim? Não, houve um defeito só, a sua nave, a máquina só caiu. Aí vem a história, né? Porque obviamente toda a mídia internacional em cima, todo mundo querendo saber, e o que ela relata é isso. Aí é aquela coisa, né? É um quadro psiquiátrico, né? Alucinógeno que abriu nela, ou é uma realidade que a gente não tem como comprovar, mas, né, o fato é que caiu a nave no mar, né? E eles tiveram que fazer esse resgate, fizeram, ela estava viva. E ela diz que não, que né, dentro daquela Suprema Corte ela fala, realmente, eu não tenho provas e não temos fatos, mas o que eu vivi para mim me pareceu muito real ao ponto de mudar minha vida completamente. É como se ela estivesse dizendo assim, não tem como a gente estar sozinho, a gente não está sozinho, e é real. E aí eles dizem, então por que eles, que são uma civilização tão desenvolvida, por que eles não chegam e falam com a gente? Né? Por que só falaram com você e é isso? Aí ela disse assim, porque tem que ser assim e é assim há bilhões de anos. Mas a certeza dela era tão absoluta e a mudança dela foi tão grande que os idiotas da Matrix, né, que ficam todos assim, muitos querendo acreditar com fanatismo, tanto é que estavam todos ali, uma nova realidade, não sei o que, mexeu com todo mundo, né? E o pessoal querendo abafar, e no final do filme, a cena mais ou menos final, é quando o pessoal que é da política, né, que está por trás dessa história, querendo abafar tudo, uma das mulheres, ela pega o arquivo confidencial da análise das câmeras de dentro da nave. E ela fala, eu achei muito curioso que a câmera que estava com a câmera estática, para eles, né, aquilo que aconteceu em no máximo, sei lá, 1 hora, não, um pouco tempo, mas a câmera estática, por mais que não tenha imagem nenhuma, tenha ficado só com aquele shhh, né, ela tinha 18 horas de duração. Então era como se ela tivesse vivido 18 horas ali e para o pessoal da Terra não foi nada.
Então, para mim, o que me fez pensar foi, claro que todo mundo quer que exista vida em outros planetas, ou que exista Jesus, ou que exista um Deus, ou que seja lá o que for. Mas quando a coisa realmente acontece, quando a coisa se manifesta, acontece um fenômeno, ou alguém tem o contato, as pessoas queriam que fosse de outro jeito, de uma outra maneira, e elas aí não acreditam, elas queriam que, né, uma outra prova de alguma... Enfim, por isso que os contatos, eles são mais individuais do que coletivos, imagino eu, né? Porque esse filme deve ter sido uma bela de uma canalização, né? Mas assim, por que eles fazem contatos mais individuais do que coletivos? Porque é isso. Ninguém tá pronto. Entendeu? A maioria não tá pronta. A maioria tá querendo ver um outro negócio. E realmente daria muito problema. Né? Se você pega um filme desse para assistir, você percebe a loucura que viraria o mundo. Então achei bem interessante essa discussão. E a discussão ciência, religião também foi sensacional. Porque eles se apaixonam, né? Ela científica e ele totalmente Deus, teólogo e tudo aquilo. Então a gente tem que buscar uma linguagem científica, porque é importante, a ciência precisa existir, mas a discussão do filme é toda essa, até que ponto que a ciência faz realmente muda para melhor a vida dos humanos, né? A forma que a ciência faz, ou como ela, né, se dá com todo o entorno dela, se realmente ela é favorável ao desenvolvimento ou não. E quando ela é favorável, como, né, por quê, como é que é feito e tudo aquilo. Então deixa no ar aí muita coisa pra gente refletir. Vale muito, muito, muito a pena. É um filme bem legal, tá? Fiquem com Deus. Eu espero que a essa altura do campeonato vocês já entendam bem, ou pelo menos tentem entender, que a gente busca muito respostas para preencher os nossos vazios existenciais, tristezas e inconformismos e falta mesmo de respostas nas religiões, na espiritualidade. E a gente vai encontrar muitas respostas que nos fazem bem ao longo desse caminho. Só que ao longo do caminho a gente tem que estar sempre disponível para se abrir e não se fechar nas respostas todas que vamos recebendo, por mais que elas tenham nos feito ou nos façam bem. Porque o caminho da Terra, o caminho de sair da roda de Sansara, de sair da Matrix, é um caminho onde não pode existir o dogma. Nesse caminho todo espiritual, eu não digo que a gente não esteja no caminho correto. A gente vai se espiritualizando em camadas, né? É um processo, são degraus. Então, nesses degraus, a gente encontra aqui, a gente sai do dogma religioso, mas a gente mergulha no kardecismo, depois a gente mergulha talvez em outro lugar, a gente faz um caminho de meditação, a gente vai agregando informação. Só que o fato a informação, ela pode ser boa e importante, porque somos seres racionais. Só que o mais importante é abrir mão de tudo. Porque, de fato, o que é o plano espiritual, interdimensional, outros lugares, não tem nada a ver com o racional do nosso cérebro aqui. Então, tudo que acontece é que a gente precisa uma boia de salvação, uma estrutura mental mais rigorosa para conter os nossos medos e as nossas faltas de resposta vazios. E ficar nesse lugar é um lugar que afasta a gente da realidade multidimensional e interdimensional, disponível, querendo que a gente evolua. E aí, no momento em que a gente quer uma resposta aqui muito concreta, a gente se perde. Então, o caminho de sair é um caminho de se despir, e o se despir é entrar em mistério, e isso traz confusão, isso é natural. Então, no início do nosso processo, dá merda mesmo. A gente pode ficar muito confuso, a gente pode ficar muito perdido. Isso tudo faz parte, mas é preciso passar por isso, para que haja uma quebra de paradigma real de que a realidade espiritual, ela não tem nada a ver com o que a gente aprendeu nos estudos.
Aí sim a gente começa a entrar com essa mentalidade mais aberta em estudos reais, que aí são estudos onde você não encontra em religião nenhuma. Não encontra. Você encontra em pessoas até que mergulham no candomblé, que mergulham na Umbanda para se cuidar, mas são pessoas mais independentes para os seus ensinos, porque elas vêm realmente do lado mais estelar, interessado em abrir a nossa frequência para esse novo lugar que a gente está chegando, né? Que a gente, pelo menos, se a gente está chegando, a gente tem possibilidade de chegar agora mais do que antes. Então sempre se abram e saiam da postura mental de que necessito de uma resposta concreta. Você pode encontrar respostas concretas, isso não é um problema. O problema está na estrutura da sua mente. O quanto você quer se apegar a verdades para se sentir seguro. E o caminho da Matrix é trabalhar nas respostas fechadas, que vão gerar mais medo, que vão gerar mais culpa, que vão gerar mais essas forças de prisão e que você vai ficando cada vez mais escravo e não consegue liberar. Tá? Por isso que as pessoas são chamadas de loucas e tem todo um sistema montado, né? E tem diagnósticos e tem não sei o que. E realmente, quando eu assisti o filme ontem, eu me incomodei muito por ressonância, sabe? Com essa parte dela voltar de uma coisa que é real, mas que a mente não consegue encaixar, né? E não tem como provar, não tem como explicar. Ou a pessoa acredita ou não, e no final das contas vai tocar na fé. Então, o que as religiões têm de importante a nos ensinar nesse caminho todo que a gente faz de camadas, de despertar da consciência, é que realmente a fé é algo importante. Porque a gente não consegue comprovar coisas ainda e essas coisas são reais e elas existem. Então não é científico, realmente. Então entra o quesito fé. Só que a fé, ela não pode ser cega e ela não pode ser terrorista, né? Porque a gente acaba sendo terroristas de nós mesmos. A gente se priva de um monte de coisa em nome de Deus, né? A gente se sacrifica em nome de Deus, a gente tudo em nome de Deus. E a gente tem que fazer tudo em nosso nome, né? Tem que fazer sentido pra gente, tem que ter uma construção ali e não uma tradição e não uma cegueira. Então o espiritismo kardecista ensina a gente, né, nesse ponto, quando a gente chega no lugar do espiritismo kardecista, ele ensina a gente a ter uma fé raciocinada, né, a ter uma reforma, uma reformulação do raciocínio. Né, o raciocínio que estava indo errado, ele pode ajustar. Né, como a espiritualidade e a religiosidade se misturaram e o raciocínio do homem ficou distorcido. Então o espiritismo kardecista devolve para a gente a possibilidade de a gente utilizar a nossa inteligência e a nossa fé juntas. E aí depois outras portas vão se abrindo ou você vai levando em paralelo, né? Porque dá para você ser um espírita kardecista e abrir a mente para os outros horizontes, né? Visto que o kardecismo é uma religião, não era para ser, mas é uma religião que abre muitas portas. Então, se você tem uma boa cabeça, vai se trabalhando, dá para você ficar lá e lá. Né? Agora, religiões como né, o que tem uma estrutura muito de Bíblia, interpretar a Bíblia, existe força espiritual lá também. Tá? Não é que as religiões não estão desprovidas de força espiritual. Há investimento da luz, mas existe uma limitação por conta da mente que é muito guiada, pautada por uma estrutura rigorosa de moral e ética que enrijece o homem e ele se afasta da reforma íntima real. Fica um trabalho de fora para dentro, porque Deus pediu, eu vou fazer. Aí tem que ser de dentro para fora, porque eu errei, fui lá e fiz, que eu aprendi a não fazer, isso não é bom para mim. Entendeu? Porque aí Deus atua em mim. Então, é um trabalho realmente em conjunto, gente. É uma coisa assim maravilhosa essa possibilidade de raciocinar através desse filme. Tá bom? Fiquem na paz.